Boa noite, meus irmãos. É um prazer fazer parte desse culto de oração. Dessa vez de uma maneira diferente, que é transmitindo um pouco da palavra. Peço que vocês abram sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 7. É um fragmento do Sermão da Montanha. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Aqui temos uma grande evidência de que a importância da sua oração, ou a excelência da sua oração, não está relacionada ao tempo, não está relacionada ao quão longa ela é, mas sim ao quão íntima ela demonstra ser, ao quão direto você é, ao quão você não enrola para falar. Porque quem tem intimidade não precisa buscar palavras, buscar enrolar palavras para chegar num determinado objetivo. Quem é íntimo vai direto ao ponto. Quem é íntimo fala logo. Porque quem é íntimo não precisa de script para poder iniciar uma conversa. Observe dentro da sua casa, com seu pai, com a sua mãe, seja lá com quem for que você tem intimidade. Acredito que dentro da sua residência seja o lugar de maior intimidade. E por isso acredito que seja bem fácil esse exemplo. Por exemplo, você não precisa que seu pai esteja no sofá, ou na cozinha, ou na sala, ou na varanda, juntamente com a sua mãe, para que você possa introduzir um determinado assunto, para que você possa iniciar uma conversa. Você simplesmente fala, porque você sabe o jeito certo de conversar com eles. Só você sabe. Se outra pessoa chegar, não consegue, porque a outra pessoa ela não tem intimidade. Você sabe exatamente que palavras usar. Você reconhece como fazer. É por isso que o relacionamento com Deus precisa ser da mesma maneira. Você não precisa ter um script específico, ó grandioso Senhor e poderoso Pai, estou aqui. Não, você está conectado. Nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, eu estou conectado com a minha mente e com o meu coração. Não preciso de um script, eu simplesmente me comunico com o Pai. Porque isso é demonstração de relacionamento. Não é como você chegar em um determinado lugar, em uma empresa, que você precisa de um script para poder entrar e um script para poder sair. Um script para se comunicar com alguém. Você simplesmente se comunica. Isso é demonstração de intimidade, demonstração de relacionamento. É isso que o Pai deseja. Ele nos dá esse exemplo quando ele dá o exemplo do Pai Nosso. Ele fala logo de início, onde nós deveremos referenciar ao Senhor, e não que isso precise ser de certa forma verbal, mas a solução do nosso coração e sabe ao qual nós tememos, ao qual nós reconhecemos a sua grandiosidade, e não precisamos, sempre que nos comunicarmos com o Senhor, falar sobre a sua grandiosidade, sobre o seu poder e que Ele é magnífico e todo-poderoso. Mais intimidade de filho. Sabe quando você encontra seu pai na rua? Você não para, pai, boa tarde, eu preciso falar algo com o Senhor, assim. Não, você simplesmente, pai, preciso falar algo com o Senhor, não sei o que e tal. Aquela coisa bem íntima, aquela coisa de que você se sente perto, que você não se sente... O lugar não te inibe. O lugar não te inibe. Não é sobre o lugar, é sobre a intimidade. É isso que as pessoas precisam desmistificar. Talvez você se sinta íntimo dentro do seu quarto com o Senhor. Se você se sente íntimo com o Senhor somente no seu quarto, tudo bem. A princípio, dê toda a sua intimidade quando você estiver dentro do seu quarto, mas não deixe que sua oração se limite somente dentro do seu quarto. Se você só tem o costume de se entregar totalmente ao Senhor na igreja, a princípio faça isso com fervor dentro da igreja. Mas não permita que se limite somente à igreja. Porque você não é um cristão de lugar. Você é um cristão de intimidade, de relacionamento. Não é o lugar que dita a sua intimidade. É a conexão. A mente com o Senhor, o coração com o Senhor. Essa é a mensagem que eu queria transmitir para vocês. E não façamos, nem eu, nem você, como uma frase que eu vi certa feita em um filme. Conhecer o caminho é diferente de trilhar o caminho. E seria um erro falar sobre isso tudo, ouvir sobre isso tudo e não colocar em prática. Então, coloquemos em prática, busquemos. Preciso que você busque intimidade com o Senhor para transmiti-las para mim e para transmitir para os outros irmãos. Vamos orar. Obrigado, Pai, por estar aqui, Senhor. Obrigado por poder compartilhar essa palavra com os meus irmãos. Obrigado por o Senhor ter, de certa forma, clareado os nossos corações, clareado as nossas mentes,
ter falado, Pai, aos nossos corações e às nossas mentes. Que o Senhor possa continuar nos usando, Pai. Que o Senhor possa fluir em nós e através de nós, Senhor. É tudo que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, queridos irmãos. Eu quero convidar vocês nesse momento a adorarem ao Senhor, digno de toda adoração comigo nesse momento, porque quando a gente adora ao nosso Deus, rios de águas vivas brotam dentro de nós. Adoremos ao Senhor. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Cante ao Senhor. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas. Peça a Ele, peça a Ele. Flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Eu quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor,
Aleluia. Olá, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A irmã Gedália e o irmão Rafael me convidaram para, nesse momento, estar falando um pouco da minha experiência, né, nesse período de pandemia. Né. Antes da pandemia, eu estava passando por vários processos muito difíceis na minha vida e que estavam consumindo muito da minha mente, da minha saúde psicológica, muitos questionamentos, muita confusão mental, né, mesmo. E eu nunca tinha tido, né, um tempo para parar e refletir a respeito de minha vida, né? Eu sempre estava com a mente muito acelerada, sempre foi um lema da minha vida, né? Que remédio de pobre é trabalho, né? Sempre foi me dito isso e eu sempre vivi com isso na minha mente. Então, todos os meus problemas eu acabava suprimindo eles com o trabalho, com a faculdade, né? Com o meu estágio. E eu nunca tinha parado para realmente cuidar da minha saúde mental e realmente pensar a respeito de minha vida, minha relação com Deus, minha relação comigo mesmo, minha relação com meus amigos, minha família. Foi então, né, que em março eu fui forçado, né, por causa da pandemia, a parar tudo que eu estava fazendo. Tanto a minha faculdade quanto o meu estágio foram parados por um mês, né? E dentro desse mês aconteceu de eu ser forçado a estar comigo mesmo, né? Eu tive muito tempo livre, porque eu não tinha perspectiva de quando eu ia retornar à faculdade, nem ao estágio. Então, tudo era muito incerto, né? Eu comecei a perguntar coisas sobre mim mesmo, a questionar coisas a respeito de mim mesmo e refletir a respeito do meu comportamento, do meu futuro e tudo mais. E a realmente parar, uma coisa que eu nunca tinha feito, uma coisa que eu não tinha feito há muito tempo. Parar de vez, parar minha mente, né? E realmente refletir e tentar planejar a minha vida sem me cobrar, né? Foi um processo de aprendizado, né? Nesse um mês que eu fiquei sem atividade nenhuma. E que eu pude me aprofundar mais e realmente conversar mais com Deus e refletir a respeito de minha vida. E também botar meus problemas em perspectiva, né? Que foi o que surgiu na minha reflexão, né? Porque quando você passa, né, por um momento de pandemia onde você perde muitas pessoas queridas, no qual, né, você vê muitas pessoas morrendo, muitas pessoas sofrendo, né? Você começa a botar seus problemas também em perspectiva e começa a encarar sua vida de uma outra forma, né? Eu sempre gostei muito de controlar toda a minha vida, né? De ter tudo certinho, um tempo cronometrado, cada passo muito bem pensado. E nesse momento de pandemia, eu percebi o quão pequeno eu sou, né? Eu não tenho controle de nada a respeito do meu futuro e eu não adianta realmente eu ficar ansioso por coisa alguma. Eu sei que muitas vezes é repetido isso na palavra, a gente ouve muito em cânticos, em músicas, mas a aplicabilidade, né? A aplicação disso nas nossas vidas não necessariamente ocorre, né? E com esse processo todo de autodescoberta, de autoconhecimento e também de aprofundar, né, minha relação com Deus, eu pude botar isso em perspectiva, né? Meus problemas em perspectiva, meu futuro em perspectiva, o quanto realmente eu deixo Deus agir sobre minha vida, eu deixo Deus agir sobre o meu futuro, o quanto realmente eu entendo que o futuro pertence a Deus e que é necessário que eu realmente deixe as coisas nas mãos de Deus. Refletir, né, que a gente não tem controle de nada, e foi basicamente isso que eu aprendi na pandemia. E foi um tempo para também eu sarar minhas feridas, né, minhas feridas psicológicas, minhas feridas sentimentais, realmente colocar minha saúde mental em dia. Então, é basicamente isso o meu testemunho. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. O dia já vem raiando, reaja. É vida que vem chegando, reaja. Se o medo quiser entrar, reaja. Se Deus é por nossa batalha, iremos ganhar. Reaja.
já vem raiando, reaja. É vida que vem chegando, reaja. Se o medo quiser entrar, reaja. Se Deus é por nós a batalha, iremos ganhar. Reaja, reaja. Levanta, levanta. Há muito que avançar, há muito que conquistar. Jamais pare de andar e semear. O tempo não terminou, Jesus ainda não voltou. A nossa missão aqui não se acabou. Reaja, reaja. Levanta, levanta. Há muito que avançar, há muito que conquistar. Jamais pare de andar e semear. O tempo não terminou, Jesus ainda não voltou. A nossa missão aqui não se acabou. Reaja, reaja. Reaja, povo de Deus! Vamos nos levantar em nome de Jesus e vamos realizar a obra do Senhor. Hey! Queridos irmãos, a nossa essência está no Senhor. Homens e mulheres, a nossa essência vem do Senhor. E não existe lugar melhor para se estar do que diante do Senhor. Portanto, busque sempre estar na presença do Senhor, buscando a direção do Senhor, os planos do Senhor, o olhar do Senhor para a sua vida. Porque é diante do Senhor que os nossos medos caem por terra, é diante do Senhor que as nossas forças são renovadas, é diante do Senhor que nós nos encontramos com nós mesmos. Portanto, busque a presença do Senhor. Amém. Vamos adorar o Senhor comigo. Que nada na sua vida seja mais importante do que o Senhor. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Tudo que nós precisamos está no Senhor. Tudo para as nossas vidas. Não existe nada mais importante, não existe nada mais especial do que estar diante do Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no
fortalecida. Há um lugar que a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 És tudo que eu preciso, Jesus. Cante. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Senhor Deus amado, Deus, muito obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de estar na Tua presença, de Te conhecer, de Te servir, meu Deus. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Livra-nos de todo mal, Senhor Jesus, para que possamos sempre, para sempre, estarmos diante do Senhor. É o que nós te pedimos nesse momento. Amém. Oi, queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Éder e eu congrego na comunidade batista Boas Novas, aqui no subúrbio em Salvador, e quero deixar o meu abraço da nossa igreja para todos vocês, os nossos irmãos em Cristo Jesus, tá bem? Nós cremos que mesmo congregando em uma comunidade diferente, fazemos parte do mesmo corpo de Cristo, amém? Que Jesus abençoe a sua vida, que você seja edificado, muito edificado por essa mensagem. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, principalmente nos dias que nós estamos enfrentando. Vamos falar sobre o cuidado de Deus sobre nossas vidas. Eu tenho certeza que o período que nós estamos atravessando é um período singular de sofrimento na humanidade. Muitas pessoas tiveram suas vidas interrompidas, muitas outras estão agora de luto porque perderam seus entes queridos, né? Perderam os pais, as mães, os irmãos, os primos, os tios. Algo realmente muito terrível, muito triste de ser vivido, né? E talvez você até nem tenha um parente ou alguma pessoa mais próxima que tenha falecido por conta do coronavírus, mas eu tenho certeza que você, por exemplo, teve que dar uma pausa nos seus estudos, né?
Talvez você tenha que agora estudar online e tem muitas pessoas que não se adaptaram. Tem muitas pessoas que, principalmente os pequenos comerciantes, né, os pequenos empresários, tiveram que dar uma pausa nos seus investimentos. Muita gente se preparando para abrir um comércio, 2020, aquela coisa toda, um projeto, um sonho, tiveram que adiar os seus projetos, outros tiveram que fechar as portas, né? Muitos perderam os seus empregos e realmente estamos numa fase que precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, como diz a palavra de Deus. Precisamos resgatar, né, no Senhor esta confiança. Precisamos ativar a nossa fé para atravessarmos tudo isso erguidos. A Bíblia diz que devemos estar firmes no Senhor para que quando vierem as dificuldades, para que quando se apresentarem as situações difíceis, a gente possa resistir. Então eu peço a Deus que através da ação do seu Espírito Ele possa comunicar a você algo especial através dessa mensagem. Deus está cuidando de você. Ele está no controle de todas as coisas, Ele tem todas as coisas em suas mãos e nada acontece sem Ele permitir. Então, para nossa reflexão neste vídeo, eu gostaria de citar para vocês uma parábola. A parábola que Jesus contou quando esteve aqui com os seus discípulos, para aquelas pessoas que estavam muito próximas a Ele. Jesus gostava muito de contar parábolas, né? Uma forma mais prática, mais fácil de ensinar algum propósito, alguma lição importante para a vida. E essa parábola está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 37. É um texto bastante conhecido, o bom samaritano. Eu não vou ler aqui o exemplar, o texto, mas você pode acompanhar em casa aí com sua Bíblia, não tem problema nenhum. Eu vou apenas narrar a história para ficar mais um pouco dinâmico o nosso vídeo, tá certo? Bom, Jesus vai contar que um homem estava viajando entre duas cidades, Jerusalém e Jericó. E essas cidades ficavam aí a uma distância razoável e esse caminho era bastante difícil. As cidades tinham um desnível, uma diferença de aproximadamente 1.200 metros. Tem até hoje, e essa cidade, ou melhor dizendo, essa estrada, ela existe até os dias de hoje. E o homem estava caminhando por essa estrada e no meio do percurso ele foi interceptado, né, por ladrões e salteadores. E o texto vai nos mostrar que esses homens agrediram aquele homem, espancaram aquele homem, roubaram seus pertences e abandonaram ele naquela estrada para morrer. O estado daquele homem era terrível. E depois que isso aconteceu, um tempo depois, veio subindo pela mesma estrada um sacerdote, um homem que tinha um cargo no templo, um judeu. E a Bíblia diz que aquele homem, quando reparou aquela situação, quando ele olhou e viu aquele homem jogado na estrada, caído, ferido, ensanguentado, ele atravessou de lado, ele mudou de lado na estrada e foi embora. Fez pouco caso. Logo depois dele veio também um levita, um homem que também estava ali presente nas reuniões, né, no serviço do templo ao povo de Israel, ao povo judeu, e também fez pouco caso, não ligou para aquele homem. De igual modo, atravessou, ele foi para o outro lado da estrada, se distanciou daquela situação e foi embora. Por último vinha um samaritano. Que coisa, né? Um samaritano acudindo possivelmente um judeu, pois aquele homem que estava viajando, que foi agredido pelos bandidos, é bem provável que seja um judeu. Então o samaritano veio e socorreu o judeu. Isso é uma coisa fantástica. Talvez você não entenda o motivo nem o porquê de um samaritano acudir um judeu e ser algo tão fantástico. É porque esses dois povos, eles não se bicavam, esses dois povos, eles não gostavam do outro. Os judeus tinham um ódio terrível contra os samaritanos. Por quê? Para a gente entender essa questão, os samaritanos foi um povo que ficou para trás lá no exílio e tudo mais, e acabou se misturando com outros povos, se casando com outros povos, e começou a misturar as religiões, acrescentando coisas pagãs ao judaísmo, e então os judeus ficaram assim terrivelmente chateados, magoados, né? A gente vê lá em Esdras e Neemias
na reconstrução do templo e do muro, da cidade, que os samaritanos tentam ajudar o povo judeu não aceita, depois os samaritanos começam a sabotar a reconstrução da cidade, do templo, do muro e tudo mais. Enfim, era uma guerra de muitos anos, uma indisposição, né, que já tinha muito tempo, e eles não se falavam, né? E nesse texto Jesus demonstra o bom samaritano, o samaritano que era odiado, que era rejeitado, que não valia nada, socorreu aquele homem. A Bíblia fala que ele pegou do seu vinho, do seu azeite e passou nas feridas daquele homem, né? Fazendo assim a primeira unção para a cura, vamos dizer assim, né? Colocando um medicamento ali, ó. Pegou aquele homem, colocou em cima do seu animal de monta e levou aquele homem até uma hospedagem e disse ao dono da hospedagem assim: olha, cuida dele, e tudo que você gastar quando eu voltar, eu vou te ressarcir, eu vou te pagar. Bom, o que essa história tem a ver com o cuidado de Deus? Eu quero ressaltar algumas coisas. A primeira é que na nossa caminhada nós somos muitas vezes interceptados por situações, pessoas, momentos, enfim, coisas ruins. Depois a gente vai falar que nem sempre o nosso socorro, o nosso alívio vem daquilo que parece ser óbvio, das pessoas que parecem ser óbvias para nos socorrer, né? Terceiro, quando Deus quer nos socorrer, quando Deus quer nos curar, Ele não está preso aos nossos preconceitos, aos nossos achismos. Ele tem os seus meios e os meios do Senhor, eles não falham. Então vamos lá? No nosso caminhar existem os problemas, existem os percalços, existem as dificuldades. Como eu falei no início, passamos um tempo terrível. Talvez no seu caminhar, talvez na sua trajetória de vida, algo parente seu tenha infelizmente falecido devido ao coronavírus, né? Eu sei que você deve estar passando por um momento difícil, mas a igreja tem orado para que o Espírito Santo, o Paráclito de Deus, o Consolador, console o seu coração. Sinta-se agora tocado pelo Senhor, receba o consolo do Senhor. Essas coisas, elas acontecem. A morte é algo inerente à vida. Infelizmente todos nós um dia, ou felizmente, iremos morrer. Mas não só a morte. Talvez o seu projeto, o seu casamento não esteja dando muito certo, talvez os seus filhos tenham te dado problema, a sua família não está do jeito que você imaginava que seria a sua família, os seus estudos, uma série de outras coisas podem acontecer e muitas vezes nos deixar vulneráveis, como aconteceu com aquele homem. Os homens vieram, bateram nele, levaram os seus pertences e abandonaram. Eu não sei quantos de vocês já passaram pela experiência, pela péssima experiência de serem assaltados. A gente fica com raiva, a gente fica chateado, a gente fica, poxa, eu trabalhei tanto para ter um bem e esse homem perverso, ruim, veio e levou, e essa sensação, né, é algo do nosso cotidiano. As coisas acontecem, a gente fica meio que sem saber o que fazer, né? E isso é comum nas nossas vidas. Infelizmente, todos nós estamos suscetíveis a isso, sendo cristãos ou não. Tá? A Bíblia diz que o sol nasce para justos e para injustos, que a chuva cai sobre bons e ruins, que nós estamos sujeitos a essas coisas. Oramos para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos dê sabedoria, para que o Senhor conduza o nosso caminhar, mas, como disse, todas as coisas estão diante dele e nesses problemas Deus tem o seu propósito nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus nos revela também que a aflição, que a provação que vem de Deus, né, sobre nossas vidas, ela visa o nosso aperfeiçoamento. O Senhor quer nos ensinar alguma coisa, o Senhor quer revelar o seu caráter, o Senhor tem um propósito no sofrimento. Em Tiago vai dizer isso: irmãos, olha, não fiquem angustiados pela perseguição. Tiago falando para os judeus que estavam sendo perseguidos. Não fiquem tristes porque essa provação é motivo de alegria, porque Deus está produzindo em vocês alguma coisa, uma coisa boa. O apóstolo Paulo também vai dizer diversas vezes sobre isso, né? A própria vida dele é uma vida de bastante situações
adversas, né? Passou pelo naufrágio, foi chicoteado, apedrejado, no final, depois do naufrágio, a víbora mordeu, picou ele, venenosa, mas ele estava com seu olhar fixo no alvo, no Jesus, o objetivo. Ele cria nas promessas, ele sabia que Deus estava no controle de tudo, e ele não se desesperou, mesmo passando por todas essas situações difíceis. A Bíblia narra a história de Paulo. Uma vez ele estava preso e os anjos vieram consolá-lo. Que coisa incrível. Então, isso faz parte das nossas vidas. O momento difícil, se ele não se apresentou ainda, talvez ele se apresente no futuro. E devemos estar preparados para isso. Devemos entender isso como parte do projeto de Deus para as nossas vidas, porque ele visa o nosso aperfeiçoamento. E assim como o fogo refina o ouro, o Senhor nos purifica mediante as provações. Em segunda questão, o nosso socorro nem sempre vem daquelas pessoas que nós achamos óbvio, né? Que seria, nossa, chegou essa pessoa, agora tudo vai ficar bem, chegou, ou aquela situação, enfim, né? Uma série de coisas. O chefe da lei lá, o sacerdote e o levita, eram homens que conheciam as escrituras profundamente. E eles conheciam o que está escrito em Deuteronômio. Deuteronômio vai dizer lá: ame o seu próximo como a ti mesmo. Fazeis, a lei régia, né, vamos dizer assim, fazei vós aos homens o que vocês querem que eles os façam. Eles sabiam disso, né? Aqueles homens entendiam das coisas de Deus, sabia qual era a vontade de Deus. Se nós estivéssemos naquela situação, ali naquele momento, quando avistássemos aquele homem vindo em nossa direção, o sacerdote, o levita, com certeza a gente se alegraria. Nossa, agora eu não vou morrer mais, porque chegou essa pessoa e ele vai me socorrer. Bom, não foi assim que aconteceu. Não foi assim que aconteceu. Aqueles homens abandonaram aquele homem ferido lá e foram embora. Agora nós vamos falar sobre o cuidado de Deus e as suas formas de agir para nos acudir, para nos ajudar. Deus tem os seus métodos. O sacerdote e o levita passaram e eram as pessoas que tinham a obrigação de ajudar aquele homem e não fizeram nada. Agora imagine, se nós estivéssemos no lugar daquele homem e tivéssemos enxergado passar o sacerdote, passar o levita, e agora vem o samaritano, o odiado, o rejeitado, o que não presta, o que não vale nada, o que eu não gosto. Será que na cabeça daquele homem passou por algum momento que aquele homem poderia ajudá-lo? De maneira nenhuma. Ele achou, agora, provavelmente deve ter pensado nisso, agora é que eu realmente vou morrer. As minhas chances já acabaram, o meu socorro foi embora, eles não tiveram piedade, não me ajudaram, e esse samaritano muito menos vai poder me ajudar. Mas para surpresa daquele homem, foi justamente o samaritano que o socorreu. A Bíblia relata que ele pegou o seu vinho e o seu azeite. Aquela estrada era uma estrada longa, as pessoas costumavam passar a noite ali, ou muitas horas e tal. E o vinho era para se hidratar, porque não havia água pelo caminho. O azeite talvez para preparar algum alimento. E aquele homem lavou aquele homem, né? Colocou o azeite e o óleo sobre as suas feridas. Fez ali uma medicação rápida, uma asepsia daquelas feridas daquele homem. E o levou até a um lugar e disse assim: olha, cuida dele, viu? E o que ele gastar eu vou pagar. E aquele homem foi salvo por alguém que menos era provável de ajudar aquele homem. Muitas vezes o agir de Deus na nossa vida nos surpreende, porque Deus envia o socorro, Deus envia a proteção, Deus envia a cura, Deus envia o auxílio da onde nós menos esperamos muitas vezes. A gente vê no decorrer da palavra, de Gênesis a Apocalipse, o agir de Deus na vida de muitas pessoas de forma inusitada. A gente vê o decreto para matar as crianças e Deus usa um cestinho para salvar Moisés. Deus fez a arca para salvar Noé e sua família e assim a posteridade da humanidade. Deus tem os seus métodos de fazer. O exército poderoso está cercado pelos inimigos e tem um gigante lá no inimigo que estava amedrontando todo o exército. E quem é que Deus levanta para livrar o povo? Davi.
Davi, um garoto, um menino, sem treinamento nenhum militar, mas com um coração cheio de fé. Então venha, Golias, venha com sua espada, venha com sua lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E com uma pedrinha derruba Golias e arranca a sua cabeça, e o exército de Israel foi vitorioso. Obviamente não foi a pedrinha que derrubou Golias, mas foi a ação de Deus através da vida de Davi. Deus cuidou do seu povo, Deus guardou o seu povo, Deus livrou o seu povo, né? O bom samaritano, ele tipifica Jesus. E nós somos aqui assemelhados àquele homem que foi assaltado ali, que estava ferido, que estava à beira do caminho para morrer. E Jesus, ele se apresenta para nós. Jesus também foi rejeitado, Jesus também foi cuspido, foi esbofeteado, Jesus foi crucificado, mas Jesus venceu tudo isso, hoje está à direita do Pai. E esse Jesus nos socorreu, esse Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, né? O castigo que nos traz a paz, ele colocou sobre os seus ombros, aleluia. O Senhor Jesus manifestou o seu amor, o seu cuidado na cruz do Calvário por mim e por você. A palavra de Deus diz que nós não fomos regenerados, né, com semente corruptível, mas com o sangue da nova aliança, a semente incorruptível. O Senhor nos fez o seu povo. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor nos resgatou. O primeiro resgate feito foi rasgar a condenação que estava sobre nossas vidas através do seu sacrifício. A graça nos alcançou e o Senhor nos livrou da condenação do inferno. E Ele continua nos livrando das circunstâncias que se apresentam em nossas vidas. Eu já citei várias coisas ruins aqui que poderiam ou podem ter acontecido com qualquer um de nós. Mas o Senhor, ele tem escape, o Senhor, ele tem solução, o Senhor, ele tem conforto, o Senhor, ele tem um alívio. A palavra de Deus diz em João que o Senhor nos amou até o fim, que Ele é o bom pastor, que Ele dá a vida pelas suas ovelhas, que nós somos as suas ovelhas e ninguém pode nos arrebatar das mãos deles. Então creia, das mãos dele, então creia, meu querido, que Jesus, ele é o seu pastor e ele vai te conduzir a águas tranquilas, ele vai te conduzir a pastos verdejantes. Os problemas podem se levantar, as questões podem ser adversas, né? Você pode estar extremamente frustrado porque as pessoas que você julgava te socorrer não puderam, não fizeram pouco caso, mas o bom samaritano, Jesus, ele vai te socorrer, Jesus, ele vai entrar ao teu favor nisso aí, vai com certeza realizar, manifestar o seu poder para realizar uma grande obra de livramento, de cuidado, de cura, seja aquilo que você esteja precisando. Não desista de lutar, não ache que tudo acabou, porque o Senhor, ele tem escape para as nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Aquele bom samaritano pegou tudo que tinha, o azeite e o óleo, coisas extremamente importantes para curar aquele homem. O Senhor Jesus entregou também a sua vida, algo importantíssimo por mim e por você, por todos nós, por toda a humanidade. Portanto, nós não devemos permitir que o inimigo ele consiga colocar na nossa mente pensamentos derrotistas, de fracasso. Nós não podemos deixar que ele nos abata, que ele coloque na nossa mente, nos nossos pensamentos, coisas ruins e que a gente às vezes até se convence de que está tudo acabado. Não faça isso, não permita isso. Que o Senhor possa ministrar na sua vida agora, que Deus está cuidando de você. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Olha, a Bíblia, a palavra de Deus, ela revela que Deus é um Deus galardoador daqueles que buscam e o amam. Galardoador é aquele que abençoa, aquele que dá, aquele que presenteia, né? Aquele que recompensa. Deus é um Deus amoroso, é um Pai bondoso. O Evangelho vai dizer, olha, se vocês são os maus, se vocês são maus e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste que está no céu, Deus de todo amor e graça e bondade, não dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Então, querido,
peça ao Senhor, clame o seu socorro, busque em Deus a solução, porque Ele vai te socorrer, Ele vai te levantar, Ele vai te erguer. O caminho pode ser difícil, as circunstâncias difíceis podem se apresentar, as pessoas que você mais confia podem te desapontar, mas o Senhor jamais deixará você sozinho. A promessa é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então que o seu coração se encha de fé, que o seu coração se encha de alegria, de esperança. Porque nós podemos até sofrer neste mundo, mas temos a certeza que em Cristo nós herdaremos um lugar, como diz em Apocalipse, onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde todas as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas. Aleluia. Quero fazer uma oração breve com você. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado, Senhor, pelo conforto, pelo consolo, pela alegria que o Senhor transmite ao nosso coração. Deus, socorre-nos, Pai. Precisamos da Tua ajuda, precisamos do Teu socorro, Senhor. Tira do nosso coração todo sentimento, tudo aquilo que não provém do Senhor. Se por acaso estivermos, Deus, frustrados com as pessoas, achando que elas deveriam ter nos socorrido e não nos socorreu, Deus, tira isso do nosso coração, porque nós queremos esperar em Ti, porque em Ti, Senhor, não existe frustração, em Ti não existe decepção, em Ti há esperança, em Ti, Senhor, há consolo, em Ti há cura, em Ti há refrigério, em Ti nós seremos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, querido, que você possa caminhar na certeza de que o Senhor está contigo, a sua mão poderosa é sobre você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até a próxima. tempestade vem, tudo se transforma. Quando a tempestade vem, quando a tempestade vem, tudo se transforma. Eu corro para o esconderijo do Altíssimo. Eu corro para o esconderijo do Altíssimo. E é ali que derramo minhas lágrimas. É ali, prostrado aos teus pés, Senhor, que te apresento meu clamor. Eu corro para o esconderijo do Altíssimo. Eu corro para o esconderijo do Altíssimo. E é ali que derramo minhas lágrimas. É ali, prostrado aos teus pés, Senhor, que te apresento meu clamor. Quando tua
Nós vamos, nesse instante, receber a bênção dos apóstolos. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação, a comunhão, a intimidade do Espírito Santo sejam com todos agora e para todos sempre. Amém. Amém. Feliz semana para todos.